paz do Senhor, aqui quem fala é Agna Almeida e a partir de agora nós vamos estar vendo 7 maneiras de como vencer o pecado, assim como Jesus venceu. A Bíblia diz claramente que nós, como cristãos, devemos viver uma vida vitoriosa em nossas batalhas. Quase todas as conversas sobre batalhas e guerras no que diz respeito à vida cristã se refere à batalha interior que surge quando pensamos pensamentos pecaminosos, a qual nos tenta. O Espírito de Deus e a carne estão em conflito constante. Quando você decidiu lutar, foi contra o pecado. E não vencemos o pecado pelas nossas forças, mas nós somos mais que vencedores em Cristo. Porque todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim está escrito em Romanos 8,37. Deus sempre nos conduziu em triunfo. 2 Coríntios 2,14. No entanto, embora que eu queira viver uma vida que agrade a Deus, pode ser bastante assustador para enfrentar os eventos e situações da minha vida diária, da nossa vida cotidiana. Às vezes nos pensamos assim, que o que dizemos, o que fazemos, são coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Realmente, a maioria das vezes, nos pegamos pensando, fazendo ou falando coisas que não deveríamos falar, não é verdade? E Paulo o descreve muito bem em Romanos 7, 18 e 19, que diz assim: Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nada de bom habita, pois o querer está comigo, mas não encontro como realizar o que é bom. Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não farei, isso pratico. Pode parecer que esse pecado inerente à minha carne é forte demais para eu resistir. Então, como posso vencer o pecado? São essas respostas que eu vou estar te dando a partir de agora. Primeira coisa, como eu vou superar o meu pecado? Jesus disse algo incrível em Apocalipse 3:21, que ao que vencer, concederei que se assentasse comigo no trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essas palavras são fantásticas, não é mesmo? Que podem ser quase difíceis de entender. Todos os cristãos acreditam que por meio do sacrifício podemos obter o perdão e ser reconciliados com Deus. Sim, podemos sim. Mas aqui Jesus está dizendo que eu também posso vencer o pecado como Jesus venceu. Isso significa que deve haver muito mais que o perdão dos nossos pecados. Portanto, para descobrir como posso vencer o pecado, eu preciso olhar para Jesus, o precursor e grande exemplo, e ver como ele fez isso. Segunda coisa que nós vamos abordar aqui: não seja a minha vontade, mas que seja a vontade dele. Quando Jesus veio ao mundo, ele declarou: Deus, tu me deste um corpo e eu vim para fazer a tua vontade. Hebreus 10, 5 e 7. Da mesma forma, quando ele estava enfrentando enormes provações, no final da sua vida ele disse: não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Lucas 22, 42. Como homem, Jesus também teve suas obstinações e foi tentado, mas a sua firme resolução, ele foi resoluto desde o início: faça-se a tua vontade e não a minha. Para eu vencer como ele venceu, eu preciso tomar a mesma decisão de seguir fielmente o que Deus nos propõe hoje. Não importa o que aconteça ou como eu me sinta. Terceira coisa que eu vou abordar é me humilhar. Esteja em você a mente que também esteve em Jesus Cristo, que sendo encontrado em aparência de homem, se humilhou-se e se tornou obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, 5 e 8. Jesus estava no céu com Deus, mas voluntariamente se tornou um homem por nossa causa. Você teria pensado
que esse foi o último ato de humildade. Mas está escrito que foi como homem que ele se humilhou e foi obediente. Agora imagina só, aquele que era o Criador tendo que se tornar criatura em obediência. Essa foi uma das maiores humilhações que Jesus passou. Para vencer, Jesus teve que se humilhar. Ele teve que travar uma batalha contra o pecado e cumprir a sua promessa. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Pai. A humildade e a mente de Jesus deve ser a atitude que devemos tomar como seus discípulos. Quarta coisa, ore com choro e um choro veemente, sincero, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, 7 e 8. Jesus realmente era um homem como nós. Deus não deu a ele nenhum privilégio especial ou tornou o caminho mais fácil para ele por ser seu filho, porque então toda a obra de salvação teria sido corrompida e sem valor. Jesus travou uma batalha gigantesca contra o pecado em sua carne e seus clamores e suas lágrimas veementes foram ouvidas porque eram genuínos. Jesus se derramava ali aos pés do Pai e o resultado de apenas querer servir a Deus. Jesus ele só queria estar nos braços do Pai. Jesus ele desejava estar fazendo a vontade de Deus e pedia sempre força. Aqui esse versículo deixa claro que Jesus ele suplicava a Deus para que ele conseguisse cumprir aquilo que ele veio fazer aqui na terra. Deus ensinou-lhe a obediência e deu-lhe a força e a resolução de que precisava para negar-se a si mesmo todas as vezes. A pergunta de hoje é: estou desesperado para obter a minha vitória? Quão veementes são os meus clamores? Quanto nós temos clamado a Deus? Como estou disposto a obedecer a Deus? Será que eu quero ser salvo da morte? Para vencer como ele venceu, eu preciso seguir Jesus em tudo. Também na forma que eu oro a Deus por ajuda. Quinta, pedir graças a Deus para nos ajudar nos momentos de necessidade. Jesus sabe o que é ser humano, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui o versículo está falando de Jesus. Ele não teve pecado. Jesus em nenhum momento pecou. Ele compadeceu-se da humanidade e se fez carne para nos ajudar em nossas fraquezas. Jesus ele veio para mostrar com exemplos que podemos vencer sim o pecado. Antes de deixar a terra, Jesus prometeu a seus discípulos que ele enviaria o Espírito Santo, o ajudador. Oh, aleluia! O ajudador que nos guiaria à verdade. João 14, 16 e 17 e 26 também. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. O momento de necessidade é quando sou tentado e quando vejo que sinto que o meu pecado na minha carne e quando estou lutando para me manter puro e não pecar. Se eu orar por ajuda, assim como Jesus fez, com humildade, gritos, como ele falava, com súplicas e lágrimas, para obter a vitória e ser salvo da morte, então irei obter ajuda. O Espírito Santo virá me mostrar o caminho a seguir. E o caminho é sempre sofrer na carne como Jesus sofreu. Se eu for humilde e estiver disposto a obedecer, Ele me dará força e determinação de que eu preciso perseverar na batalha. Ele é a luz que me dará compreensão para ver quão hediondo é o pecado, quão terrível é o pecado e quão grande é a minha vocação celestial. Então, quando a gente imagina
que o pecado é terrível, é algo que vai me levar à morte, e eu olho também para a minha vocação que Ele me deu, então Ele me dará a palavra de guia, a palavra de Deus como ajuda e como arma para me capacitar e superar o pecado. Sexto, usando a palavra como arma. A palavra de Deus é uma espada afiada, a verdade absoluta, a arma poderosa contra o engano do Satanás. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, a resposta dele sempre começava: está escrito. Mateus 4, 1 a 11. Mas Jesus não apenas citou a palavra, ele tinha autoridade quando usou a palavra de Deus, porque também vivia com ela. Então, em João 1,14, nós lemos as palavras surpreendentes de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus pode ser descrito como uma palavra personificada, aquele que se fez carne para me ajudar, para te ajudar a vencer o pecado. Toda a sua vida foi um cumprimento da palavra de Deus, portanto, foi a vontade de Deus. Amém? Sétimo, parar de pecar. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no momento em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha que maravilha! Este sofrimento não foi um sofrimento físico na cruz do Calvário, foi um sofrimento da cruz que ele usou diariamente quando disse não à sua própria vontade. Como discípulos que seguem Jesus, devo odiar minha própria vida carnal e negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. E Lucas 14:26 vai nos dizer isso. Custa alguma coisa? E pedir a Deus para que eu consiga vencer as minhas luxúrias, deixar de sentir a dor de ser enganado na nossa cruz diária. E assim foi que o Mestre fez. Se eu o seguir, vou terminar onde ele está. Aleluia! Onde ele está, eu estarei se eu conseguir. Se eu e você conseguimos vencer a nossa carne, a nossa cruz diária, aquilo que temos na nossa frente, que às vezes é atrativo aos nossos olhos como seres humanos, nós conseguimos vencer, nós estaremos com ele lá na glória. Aleluia! E ao vencer, a Bíblia fala aqui em Apocalipse 3:21, e ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer nos garantir essa glória futura, essa glória vindoura que nós teremos ao se assentar do lado do Pai, ao se assentar na mesa com o Pai. Oh, aleluia! Que Deus nos abençoe nesse dia, que Ele venha te conceder essas armas, né, de como vencer o pecado. Glória a Deus, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.